Bom, pessoal, seguinte, vamos continuar nossos estudos, né, a respeito do contexto do coronavírus, né, e o que pode aparecer na prova de matemática, certo? Então, já vai se inscrevendo aqui no canal, deixando seu curtir e ó, se você não viu o vídeo anterior, já pega aqui o link na descrição do vídeo e vê primeiro essa aula para depois entrar nessa aqui, para você entender por completo, beleza? Vamos embora. Olha só, mais um assunto relacionado ao coronavírus que traz, digamos, cálculos, né? Que seria a imunidade de rebanho. Mas antes de entrar nesse assunto, vamos trabalhar um pouquinho a respeito de imunização passiva, imunização ativa, para a gente criar uma base para falar aqui. Olha só, como que a gente fez, né, o embasamento para o cálculo do R0, né? A gente divide toda a população em 3 grupos. São eles: o grupo das pessoas suscetíveis, ok? As pessoas infectadas e as pessoas recuperadas. No caso do coronavírus, a gente tem o mundo todo aqui dentro desse grupo, né? Tinha no caso, né, no começo. Daí, parte dessas pessoas se infectaram, ok? E hoje estão recuperadas, aquelas que não faleceram, né? Então, o que acontece? Se houvesse uma vacina, né, como eu disse no vídeo anterior, a gente teria um salto do grupo das suscetíveis para o grupo das recuperadas, ok? Mas a vacina, por enquanto, não existe. Tá, beleza. Se você tá nesse grupo de recuperados, você já tem o anticorpo, ok? E aí, isso mexe na cabeça aí das pessoas que elaboram a prova, para lembrar uma sutil diferença que já caiu em muito vestibular, que é a diferença entre soro e vacina, ok? O que é o soro? O soro já é o anticorpo pronto que é colocado em você, certo? Para atacar determinado agente específico. Por exemplo, se você é mordido por determinada cobra, vai ter o soro pronto para atacar ali imediatamente, certo? E a vacina, normalmente é o antígeno inativo, que é inserido em você e faz o seu corpo produzir o anticorpo, né? Então, a imunização passiva são os soros, ok? Porque o anticorpo é inserido diretamente ali, certo? Não é produzido por você, lembra? Agora, a imunização ativa, a gente tem 2 tipos. A gente tem ela natural e você tem a artificial. Ok? Como que funciona isso? A imunização ativa natural é caso você fique doente e se recupere, ok? Você faça essa transição aqui, ó. Porque aí o seu corpo trabalha, ok? E produz essa imunização, combatendo o agente infeccioso, beleza? Agora, a artificial é a vacina. Tranquilo? Então, dica: estuda muito soro e vacina, certo? Principalmente formas de produção de vacina, memória imunitária, tudo isso vai cair, ok? Vou deixar aqui para vocês um link do canal de um professor amigo meu, onde vai ter muito conteúdo a respeito disso. Então pode se inscrever lá que vai ajudar vocês, beleza? Então tá. Agora, vou fazer uma perguntinha para vocês aqui. Qual desses gráficos representa a imunização ativa e qual representa a imunização passiva? E aí? Veja só, esse gráfico aqui você não tinha anticorpo nenhum, ok? E aí de repente você produz, você ou adquire, e depois o anticorpo cai, né? Nesse aqui, você já tem imediatamente, né? Você tem um salto com o anticorpo, depois ele cai, né? Então,
que acontece? Aqui seria o soro. Fui mordido por uma cobra, né? Você tinha 0 anticorpo para aquilo ali. Chega a pessoa com soro e já coloca ali, né? Agora, se você toma uma vacina, aí o seu corpo reage, etc. Você vai, produz o anticorpo e depois cai. Então aqui seria a vacina, né? Então aqui imunização ativa, aqui imunização passiva. Tranquilo? Certo? Boa conversa? Então, relembra, isso aqui vai mais a fundo nesse assunto aqui, certo? Não era muito objetivo desse vídeo ir muito a fundo disso, porque a gente quer falar mais do aspecto matemático. Mas eu precisava relembrar isso aqui com vocês, beleza? Anota, isso aqui vai cair. Vocês vão vir aqui em janeiro falar, ó, caiu. Beleza? Então vamos. Olha só, e aí agora a gente vai entrar nesse assunto que é a imunidade de rebanho. O que é esse termo que vai aparecer na prova? Como que eles vão fazer? Eles vão dar um texto, certo? E no texto vai explicar a imunidade de rebanho, certo? Só que, qual que é mais fácil? É mais fácil você ter visto o termo antes, para você não ter uma surpresa e uma insegurança lá na hora, né? A imunidade de rebanho é a proporção da população que você tem que ter protegida, no caso, protegida é com o anticorpo, ok? Para que ela proteja o grupo suscetível, ok? Então, baseado no R0, a gente vai ver um cálculo para você chegar no número de pessoas que você tem que ter com o anticorpo, no caso, nesse grupo aqui de recuperadas, né? Certo? Para que eles protejam o grupo dos suscetíveis e declare a pandemia ou epidemia controlada, ok? Tranquilo? Então veja, como que é feito esse cálculo? O que a gente viu ontem? A gente viu que o R efetivo é igual a R0 vezes X, onde X é a probabilidade do contágio, ok? Tá, o que a gente falou? A gente falou que se a gente tiver o R menor do que 1, a gente tem um possível controle, né, da situação. Então podemos escrever que R0 vezes X é menor do que 1, ok? Relembra lá da probabilidade. A probabilidade de um evento acontecer mais a probabilidade do evento complementar a ele acontecer é igual a 1. A probabilidade de chover mais a probabilidade de não chover é igual a 100%, ok? Então nesse caso aqui, ó, a probabilidade de você ser contaminado mais a probabilidade de você não ser contaminado, eu vou utilizar P, ok? Isso é igual a 1, concorda? Beleza? Então, o meu X ele é 1 menos P. E agora eu vou trabalhar o meu R0 com base na probabilidade do não contágio, ok? Para que eu chegue na minha imunidade de rebanho. Então, eu posso escrever R0 vezes 1 menos P tem que ser menor que 1 para declarar a doença controlada, né? Vamos isolar esse P? Vai ficar, ó, R0 vezes 1, R0. R0 vezes P vai ficar R0P. Isso é menor do que 1. Jogo o R0 para lá. Eu fico com menos R0 vezes P é menor do que 1 menos R0. Multiplico isso aqui por menos 1. Então eu fico com R0P, inverte aqui o sinal, R0 menos 1. Ok? Passo o R0 dividindo. Então eu fico com P tem que ser maior do que R0 sobre R0 menos 1 sobre R0. Então o meu P ele tem que ser maior do que 1 menos 1 sobre R0.
Ou seja, a proporção da minha população que eu tenho que ter protegida, que eu tenho que ter nesse grupo aqui de recuperadas, deve obedecer a essa fórmula. E aí, pessoal, é que começam todos os nossos problemas, né? A respeito do coronavírus, né? Porque para você ter a população vacinada, a população imunizada, é difícil num país de 210 milhões de habitantes, né? A matemática vai provar isso. Porque, relembrando que a matemática manda na vida, né? Tranquilo? Então a gente tem isso. Então, dicas, saiba demonstrar, ok? Isso aqui, saiba demonstrar, porque por volta aí de uma prova discursiva, FGV discursiva, pode cair isso aqui, certo? E talvez, galera, o que o cara pode fazer? O cara pode te fornecer somente isso aqui, ó, né? E aí comentar sobre a probabilidade de não contágio, de imunidade, e aí você tinha que bolar isso lá na hora. Essa questão pode cair? Pode cair, certo? Então fica ligado nisso. Porque ele pode falar, né? Ele pode falar só a respeito da probabilidade do contágio. Aí você tinha que interpretar, né, que x mais p seria igual a 1. Porque se x, ele falou para você que é a probabilidade de contágio, o p vai ser a probabilidade de não contágio. Então, essa questão pode aparecer, por isso que eu estou discutindo ela aqui, mostrei a demonstração, certo? Então, se liga e trabalhe isso aí, beleza? Tá. E aí, pessoal, o que a gente pode falar a respeito dessa fórmula aí, né? Vamos fazer uma continha básica aqui para a gente ver a dificuldade que é, né? Lógico que esse cálculo aqui, pessoal, ele é feito considerando vários e vários ajustes, ok? É um cálculo por cima, que o vestibular costuma fazer, né? Pega uma coisa mais complicada, né? Uma coisa lá do ensino superior, coloca alguns ajustes para que você trabalhe pelo menos a ideia. Olha só, vamos supor, vamos fazer vários cálculos, né? Que a gente tenha aí um R0, por exemplo, de 2, ok? O que significa o R0 de 2? Lembra de ontem? Você tem uma pessoa contaminando outras 2 pessoas, certo? Lembra disso? Tá. E aí, se eu tiver um R0 desse de 2, quantas pessoas eu tenho que ter vacinadas? Vamos ver? Olha só, P é maior do que 1 menos 1 sobre R0. P é maior do que 1 menos 1 sobre 2. P tem que ser maior do que 1 menos 0,5. P tem que ser maior do que 0,5. Ok? Ou seja, P tem que ser maior do que 50%, afinal P representa uma probabilidade. Né? Então você tem que ter 50% da população vacinada ou imunizada. Ok? Nós temos no Brasil, vamos aproximar aqui, 200 milhões de pessoas. Você pega 50%, então você tem que ter 100 milhões de pessoas vacinadas ou imunizadas, ok? E aí, só falando uma coisa para vocês. Quando falarem para você que a pessoa tem que estar imunizada, como que você comprova que a pessoa está imunizada? No caso do coronavírus, 2 formas, né? Através da vacina, que ainda não existe, ou através da testagem. E aí que mora mais problemas, né? Porque não tem vacina e não tem teste para todo mundo. Ok? Então, como que você comprova esse número aqui? Certo? Então, em países que sofrem com essa questão dos testes e tudo mais, né? Por causa, às vezes, aí do comércio, temos um problema maior. Ok? Para que tudo retorne ao normal, temos um problema ainda maior. Ok? Porque você precisa comprovar esse número aqui para falar, não, pode voltar tudo normal que tá ok. Né? As pessoas estão a salvo, a gente tem uma imunidade de rebanho aqui, onde os recuperados irão proteger os suscetíveis. Ok? Vamos fazer mais um cálculo?
Vamos supor que você tem alguma cidade, certo? Que esteja com R0 igual a 10. Aqui é igual eu conversei com vocês no outro vídeo, né? Você tem um R0 até por localidade, ok? Lógico, faça um R0 do Brasil, mas, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, vai ter o seu próprio R0 porque depende das condições daquela cidade ali, né? Vamos supor que você tem uma cidade ali com R0 igual a 10. Aí você vai fazer essa conta, né? 1 menos 1 sobre R0. 1 menos 1 sobre 10. P tem que ser maior do que 1 menos 0,1. Então, P tem que ser maior do que 0,9, ok? Que corresponde a 90%. Ok? Então, para uma cidade X, você tem que ter 90% da cidade imunizada, né? Seja com a vacina ou seja pela recuperação após a infecção, certo? Daí, vamos supor que você tenha lá 1 milhão de habitantes. Então, você tem que ter 900 mil pessoas testadas e ou vacinadas, ok? Por isso, e através desse cálculo, é que as pessoas fazem a previsão de quando vão reabrir as coisas, certo? Quando a gente vai conseguir chegar nesse número aqui? Lá para julho, lá para agosto, ok? Então, novamente, a matemática rege a vida, ok? E esse R0, sim, será o número que vai moldar a nossa rotina daqui para frente. Concorda? Então, é isso, pessoal. Novamente, fique em casa, estude em casa, conte com o canal e, fica ligado, certo? Todo dia, cheque um pouco das notícias e raciocina com a mente do cara que vai fazer sua prova, certo? De pensar, poxa, isso aqui pode ser cobrado, de que maneira que isso aqui pode ser cobrado. Espero fazer mais materiais, certo? Uma lista de exercício, mais vídeos, mais pra frente, a respeito desses assuntos, bolar alguns exercícios, ok? Para trazer aqui para vocês. Então se liga aqui no canal, deixa seu curtir aqui, se inscreve e vamos em frente. Conte comigo, fique em casa e cuide de você e cuide dos seus familiares, beleza? Valeu!